Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Eu sou Henrique Trajano de Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é saúde mental e hoje estou aqui com... Marina Costa, eu sou psicóloga com especialização em terapia cognitivo-comportamental e hoje o episódio está muito especial para a mulherada, um episódio do Dia Internacional da Mulher. E eu sou o Carlos Henrique Costa, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast. Sou pai do Henrique, pai da Marina, sou cardiologista e gosto muito desse tema da saúde da mulher, mulher que sofre muito de problemas cardiovasculares. Vamos prevenir isso. E hoje estamos então com uma ginecologista para falar sobre saúde da mulher no Dia Internacional da Mulher. Estamos com Isabela de Souza, ginecologista. Isabela, seja muito bem-vinda. Hoje muito você obrigada. Está entre costas. Sim. E se apresente para a gente, por favor. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de vocês terem me chamado para participar do podcast. Eu sou ginecologista e obstetra de formação. E a minha área de atuação hoje é principalmente na ginecologia. Eu não trabalho mais com obstetrícia, apesar de eu ser obstetra. E eu trato de mulheres em todas as fases da vida. Então, desde a infância, pré-adolescência, adolescência, vida adulta toda, até chegar na menopausa. Então, hoje eu acho que a gente vai passar um pouquinho por quase todas as áreas. A gente vai conversar um pouquinho. Não sei se vai dar tempo. Não, provavelmente Vamos não. falar das mulheres de fases, né? Exatamente. É impressionante as fases da mulher, né? E eu, estudando um pouco sobre cardiopatia da mulher, a gente vê como as mulheres passam por tempestades hormonais, né? A vida então, toda. A puberdade, a gestação, e depois a menopausa, e aí acho que tem muito assunto para a gente conversar hoje. Quando a gente fala de saúde mental da mulher também, né? Os hormônios interferem muito e a gente vê as patologias, elas acompanham as idades. Sim. Então, quando tem geralmente oscilações hormonais, vem algumas patologias quando a gente fala de saúde mental. Bem, Isabela, e você é de onde? Eu sou daqui de Jundiaí mesmo, nascida, criada, dei uma fugida por alguns anos por conta da profissão do meu pai, mas eu voltei para Jundiaí aos entre 10 e 12 anos, se eu não me engano, e depois saí de Jundiaí de novo para fazer a faculdade, que eu fiz em Araraquara, e voltei para Jundiaí para fazer a especialização em ginecologia e obstetrícia na Faculdade de Medicina de Jundiaí. E tô em Jundiaí desde então, não saí mais e nem pretendo. E quando você começou a faculdade, já queria GO? Não queria. Eu comecei a querer a ginecologia quando eu comecei a ter aula teórica, né, no terceiro ano, e aí eu comecei a participar da Liga de Ginecologia e Obstetrícia, e durante a Liga eu assisti o meu primeiro parto, que eu ajudei lá a gestante, a parturiente, né, e então foi a obstetrícia que me atraiu para o mundo da saúde da mulher, porque é realmente muito encantador, né, então a gente brinca entre que a ginecologia e obstetrícia que escolhe a gente, né, não é a gente que escolhe a ginecologia e obstetrícia. E a partir daí foi quando eu realmente fui pensando mais e gostando mais do assunto, da saúde da mulher, e acabei decidindo pela ginecologia. Então, como eu falei, eu fiz a residência aqui. Durante a residência, eu também gostava mais da obstetrícia do que da ginecologia, até porque é um volume muito maior de obstetrícia durante os anos de residência, mas depois eu fui começando a nichar um pouco mais o meu atendimento mais para a ginecologia especificamente, para todas as áreas menos a gravidez. Legal. Luísa, e quais são os seus hobbies principais? Eu sei que você permeia muitos meios fora da medicina também. Sim, Conta um pouquinho pra gente. Eu gosto de bastante coisa. Sim, eu estava conversando com o Carlos, né, antes da gente começar, jogo beach tênis, tem 1 ano mais ou menos, então eu gosto bastante de jogar. E aí as coisas de fazer mais parada, que é o que eu gosto mais. Então eu gosto muito de ficar em casa assistindo filme, vendo série, gosto bastante de série, gosto bastante de ler também, apesar de estar um pouco também mais em falta com essa área, mas eu gosto bastante de ler também. Eu brinco que eu sou maratonista de séries. Eu sou maratonista de séries, eu sou mesmo. Muitas séries interessantes. É engraçado que a gente
Na medicina é muito comum isso. A gente lê muito, mas muita coisa técnica, né? Então, eu me perco um pouco nisso, porque eu leio bastante sobre medicina e eu tenho um pouco de dificuldade para trazer outros assuntos, sabe? A gente hoje com o celular, né? Então você lê muita coisa online, mas assim, parar para pegar um livro sobre um assunto diferente realmente é um pouquinho mais difícil, mas eu gosto também. Isa, por que ginecologia já falou, né? Interessante que a ginecologia aborda a saúde da mulher em todas as fases da vida, como a gente já comentou. Uhum. Dentre essas fases, tem alguma que você foca mais, geralmente? Atualmente eu tô focado bastante no climatério menopausa. Então, o climatério é a fase que antecede a menopausa. A menopausa é um dia, né? Que é o dia da última menstruação da mulher. Então, todo mundo fala como menopausa, né? Como uma maneira mais genérica. Mas a menopausa, ela é um dia e a gente só vai saber que aquele foi o último dia 1 ano depois. Então, 1 ano depois que ela teve a última menstruação, a gente sabe que aquela foi a menopausa dela. Então, a gente muda os termos, então a gente fala de climatério, que é a fase que antecede, e o pós-menopausa, que é a fase depois dessa última menstruação. Então, é a área que eu tenho abordado mais atualmente e focado mais nessa área. Claro que sem deixar o restante. E em relação ao tratamento, né, a prevenção de doenças dessa fase e a reposição hormonal, que é de extrema importância. Hoje em dia, eu acho que a gente tem falado um pouco mais, com um pouco mais de segurança, né, um pouco mais de autoridade sobre esse assunto, para poder ajudar as mulheres dessa fase, porque é realmente bastante sofrido para a maioria delas. É interessante que hoje em dia você vê mulheres no climatério muito mais saudáveis e mais ativas, e o climatério faz muito mais diferença na vida dessas mulheres do que antigamente, né? Com certeza. Uma coisa que eu falo para todas as minhas pacientes é que envelhecer é um privilégio, né? Então só passa pelo climatério, pela menopausa, quem tá vivo. O ser humano, ele não foi feito para durar tanto tempo. Então a gente usa a medicina como nossa aliada para poder ajudar nessa fase que teoricamente não era nem pra gente estar passando por ela. Então, antigamente as mulheres morriam ali com 30, 35 anos, não chegavam nessa fase. Agora a gente tem a média de vida agora das mulheres, acho que é o que, 80 anos. Uhum. Então, pensa numa mulher que tem a última menstruação aos 40, viver mais 40, sem hormônios, tento lidar com todas essas coisas. Claro que os sintomas são mais ali no começo, mas tem outras coisas que a gente precisa abordar também, né? Então, é interessante a gente poder fazer esse tipo de atendimento. E essa época que vocês começam mais a jogar bola entre com o certeza. cardiologista e a ginecologista, sim, né? Intimamente relacionados. Essa parceria do cardiologista com a ginecologia é muito importante e, como você mencionou, a menopausa, e a minha opinião é que é uma tragédia hormonal para a mulher, como o estrogênio faz falta para a mulher, eu queria que você comentasse disso, mas como é importante também, como você falou, a reposição hormonal e o cuidado com a ginecologia na saúde da mulher nessa fase, mas de fato é uma fase que o risco cardiovascular da mulher aumenta muito. Então, o homem ele tem um risco cardiovascular maior do que as mulheres, mas na menopausa a mulher ultrapassa o homem. E tem uma característica interessante. A sintomatologia da doença coronária, da obstrução da coronária, angina e o infarto na mulher, particularmente na menopausa, é diferente do homem, é uma manifestação atípica. Então, a mulher, o quadro típico é a dor no peito. E a mulher ela pode manifestar sintomas de obstrução da coronária com tontura, mal-estar, dificuldade de respirar, sem perceber aquele quadro típico da angina, da dor no peito. E isso, muitas vezes, retarda o diagnóstico e piora o prognóstico, aumentando o risco da mulher. Normalmente, o quadro clínico do paciente com infarto, ele fica quietinho, paradinho, com aquele mal-estar intenso, com a sensação de morte. Uma vez eu fui atender uma paciente na sua residência, uma emergência, e quando eu cheguei, essa paciente estava na cama, mas virando de um lado para o outro, agitada na cama. Eu falei, bom, provavelmente não é infarto, porque o infarto fica quietinho. Quando eu fiz o eletro, era um infarto de parede anterior extenso. E interessante como a mulher manifesta de um modo atípico mesmo. Só um dicionário aqui, para os leigos. A coronária, o que ela é? Ela é uma artéria do coração? Isso. A coronária é uma artéria do coração aqui, então mostrando o coração, ele
é irrigado pelas coronárias. Por que chama coronária? Porque é como uma coroa em cima do coração. E essa artéria coronária é que nutre o músculo cardíaco. Quando essa coronária obstrui, é o que leva ao infarto. E o que obstrui ela? O colesterol. Uhum. O colesterol e um coágulo de sangue que obstrui a passagem do ar. Então, esse depósito de gordura se faz ao longo dos anos. E, às vezes, uma placa de gordura, de aterosclerose, ela pode se romper. E, quando ela se rompe, forma um coágulo, entupindo o vaso, causando um infarto. E aí interrompe O fluxo de sangue, né? Para o músculo cardíaco. Então, sempre a pergunta, né? O coração dói? No infarto, o coração dói e dói muito, por conta da falta de sangue para o músculo cardíaco, que é extremamente doloroso mesmo. Então, quais são os sintomas da mulher? Então, os sintomas típicos é a dor no peito. Normalmente, irradia para o braço esquerdo, pode irradiar para o pescoço e para a mandíbula. Então, esse é um sintoma interessante, que às vezes a pessoa tem dor na mandíbula e não pensa no coração, mas pode ser. Irradia para os ombros e para as costas, acompanhado de mal-estar, sudorese fria, enjoo, vômito, e pode ter dor na boca do estômago. E eu tive uma paciente de 28 anos, Isa, 28 anos, Nossa. e ela fumava e usava um anticoncepcional. O que aconteceu? Um infarto. E antes do infarto, ela tinha angina. Ela ia no pronto-socorro com dor no estômago, com 28 anos, tomava um remédio para o estômago, liberado para casa. 1, 2, 3 vezes. Na 4ª vez, ela chegou num estado muito grave, com a pressão muito baixa, a gente chama isso na medicina de choque, um choque cardiogênico, por conta de um infarto extenso. Essa paciente tem um infarto muito extenso. E o paciente tem a vida toda pela frente, né? Com o coração infartado agora. Exatamente. Então, aí também esse alerta, né, dessa combinação de anticoncepcional com tabaco, que aumenta muito o risco de fenômenos trombóticos na mulher. Um infarto. Eu tive uma paciente de 30 anos com cegueira por obstrução da artéria da retina, por conta dessa combinação, AVC, acidente vascular cerebral, trombose venosa, trombo na veia, que pode levar à embolia pulmonar, normalmente pacientes jovens também, que particularmente com essa combinação de tabaco e anticoncepcional, e aumentando muito o risco desse tipo de enfermidade. E eu percebo que é uma combinação, infelizmente, frequente, e hoje em dia mais ainda com o vape, com as outras apresentações do cigarro, né? As outras formas. As outras formas. Essa combinação realmente perigosa. O anticoncepcional sozinho, ele é perigoso? Perigoso depende de quem que a gente está falando, né? Porque cada mulher é uma, então a gente tem que avaliar as indicações e contraindicações para usar o anticoncepcional. O que faz aumentar o risco de trombose no anticoncepcional é a composição do etilioestradiol, que é uma variação do estradiol que a gente produz no nosso corpo, mas é uma variação sintética, então é ela que aumenta. E aí, de acordo com a forma que ela está combinada com um outro hormônio, que é a progesterona, aquilo vai aumentar mais ou menos o risco de trombose. Agora, quanto? Se eu tô falando de uma pessoa saudável, que não tem nenhum problema de saúde, que não é obesa, que não fuma, que faz atividade física, eu sempre uso esse comparativo para explicar para as pacientes. Então, imagina um estádio de futebol que tem 10 mil pessoas. Nenhuma delas usa anticoncepcional. 4 vão ter algum evento tromboembólico, alguma vez na vida. Se as mesmas 10 mil usarem anticoncepcional, 8 vão ter. Então, aumenta o risco? Aumenta, mas é muito pouco. Agora, se eu tenho, por exemplo, todas as mulheres grávidas, eu vou ter mais ou menos umas 50 que vão ter. Então, assim, a gestação, o ciclo gravídico puerperal, aumenta muito o risco de trombose. Então, quando eu vou colocar na balança para essa mulher saudável, usar ou não anticoncepcional, pensando só na trombose, é melhor que ela use, até porque ela não quer engravidar, né? Agora, quando a gente começa a falar de uma paciente que é obesa, que é sedentária, obesa sobrepeso, que é sedentária ou que fuma, aí eu vou ter mais um fator fator de risco para ela ter um evento tromboembólico. Aí eu não vou adicionar o anticoncepcional. Esse tipo de anticoncepcional, que são os combinados, né? Que tem uma variedade do estradiol, etinistradiol, valerato de estradiol, seja lá qual for a composição, com a progesterona. Então, os combinados que aumentam o risco de trombose. Agora, eu tenho métodos que não têm
estradiol na composição, que são as pílulas de um hormônio só, as injeções trimestrais, os DIUs e o implante subdérmico, que é o Implanon. Então, as pacientes que fumam podem usar essas opções, inclusive quaisquer outras pacientes que tenham um risco aumentado de trombose. Então, pacientes que já tiveram trombose, inclusive, podem usar esses tipos de método, as pacientes tabagistas, as pacientes obesas, sobrepeso. Então, quem tem já um fator de risco aumentado, tem opções também. Histórico familiar entra também? Depende. Então, não é uma contraindicação absoluta, mas a gente toma uma cautela. Então, se eu tenho, por exemplo, uma paciente que a mãe dela teve um AVC com 25 anos, se eu tenho outras opções, para que eu vou usar uma que eu sei que vai aumentar aquele risco? Eu não vou ficar fazendo teste genético em todo mundo para saber se tem alguma trombofilia ou algum risco já de base, entendeu? Então, aí a gente usa mais o bom senso mesmo. Duas perguntas, né? E o Mirena? O que Também tem etilneestradiol? Ele não tem etilnestradiol, Não ele tem. é só progesterona, então o ele não Carlina aumenta. também. O Carlina também. Os DIUs não têm esse aumento de risco. E por quê? Qual que é a importância? Por que vocês... por que os ginecologistas acabam prescrevendo essas composições com etilnestradiol associado à progesterona? Boa pergunta essa. Porque a gente tem outros benefícios em relação ao anticoncepcional que não só evitar gravidez. Então, os métodos contraceptivos, a gente pode usar eles como, não tratamento, mas como auxílio de algumas outras doenças. Então, por exemplo, essa combinação de etilnestradiol com progesterona, ela baixa bastante o nível de testosterona, que já é baixo, tá? Mas baixa mais. Então, para pacientes que têm, por exemplo, problema com acne, com queda de cabelo, eu vou conseguir ajudar essa mulher de outra forma. Melhorando a autoestima, fazendo com que ela fique mais confortável no próprio corpo, ou então tendo um sangramento que é em menor quantidade, que isso também acaba acontecendo caso ela tenha uma disfunção com um sangramento aumentado. Então, a prescrição contraceptiva, ela é bastante individualizada e o que eu sempre falo é que é a paciente que vai escolher, não sou eu. Então, eu sempre apresento tudo que existe para ela e a partir dali eu entrego sempre é tipo um mapinha mental, assim, e tem uma parte escrito objetivos. Então, o que você quer com a sua contracepção? Você tem alguma queixa em relação ao seu ciclo menstrual, em relação a TPM, cólica, acne, cabelo, enfim. Você quer melhorar também essas coisas? Tá, então se você escolher uma pílula combinada, tem esses riscos um pouquinho aumentados, para você não é tanto, então você pode escolher entre essas, qual você quer. Aí é a paciente que acaba escolhendo. Então, Tenho uma dúvida. Pode falar. Sobre a pílula. Uhum. E depois vou contar um pouco da minha história, que eu acho que tem a ver com isso que você falou. Tem problema a mulher usar a pílula por muitos anos seguidos? Problema não tem, desde que ela tenha um acompanhamento. Porque a gente muda com o passar do tempo. E às vezes as coisas que faziam sentido antes não fazem mais. O que acontece muito é de ser prescrita uma pílula sem ter perguntado nada, né? Sem ter tido toda essa abordagem que eu falei. Então, prescreve qualquer pílula. Então, quero, sei lá, qualquer uma. E aí você vai tomando. Vai tomando. Não pensa sobre isso, porque tá tomando, tá dando certo, né? Não tem problema isso acontecer. Mas não pode ser um ponto esquecido. Então, todo ano você tem que... Tá fazendo sentido pra mim? Eu não tô tendo efeito colateral? Eu tô satisfeita com o meu método? Beleza, você manter. Agora, começou a fumar, ganhou peso, qualquer outra coisa. Aí é interessante a gente trocar. Agora, falar que faz mal tomar por muitos anos, não. Não é o dificulta tempo. a gravidez. Não, o que dificulta a gravidez é a idade. Porque você começa a tomar pílula com 15 anos e você para com 35. Então, você, às vezes, acaba primeiro mascarando algum problema, né? Então, que se tiver, sei lá, ou uma síndrome dos ovários policísticos, ou uma endometriose, alguma coisa que possa causar infertilidade também, e a idade. Né? O maior fator de não gravidez é a idade da mulher. Então, quanto mais velha, mais difícil de engravidar. E qual que é a idade, a melhor período para se engravidar? Infelizmente, muito, muito jovem, tá? Então, eu lembro que eu fiquei assustadíssima quando eu li isso num livro, quando eu tava estudando, há muitos anos atrás, que falava que a idade perfeita é 16 anos. Pra você engravidar, que você tá no pico da sua fertilidade. Isso não é gravidez na adolescência. Certo, a gente não quer pessoas engravidando na adolescência. Mas quando a gente fala de qualidade e quantidade de óvulos, quanto mais nova, melhor. A gente tem um númerozinho mágico que são os 35 anos, que a gente sabe que a partir daí a queda da quantidade e da qualidade dos óvulos é bastante brusca e significativa. Quer dizer que não pode engravidar depois dos 35 anos? Não, é possível, mas a gente sabe que é mais difícil. Então, para uma paciente que deseja ser mãe, isso também deve ser abordado em consulta,
perguntar, você quer ser mãe? Quando? Você tem esse planejamento ou você não tem nem esse planejamento? Então, pensa sobre isso, vê o que você quer fazer pra gente aí poder tomar atitudes em relação a isso. Hoje é muito comum a gente ver mães um pouco mais velhas, né? Sim, é comum. E quais são as opções para essas pessoas? Porque eu entendo também que tem muita gente que fala assim, eu não vou ter filho agora, mas depois eu faço FIV. Não tem Isso, problema. Exatamente. A FIV, ela é uma tecnologia extremamente válida e eu falo que é uma bênção a gente ter a FIV hoje em dia, porque ela não só vai servir para essas pessoas que querem ser mães mais velhas, mas também para quem tem alguma dificuldade, né? Mas ela não é uma garantia também. Então, uma opção que a gente dá para essas mulheres que querem postergar a gestação é o congelamento de óvulos. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela chega no meu consultório com 32, 33 anos. Ela fala, olha, eu tô conhecendo uma pessoa agora, eu vou me casar agora, eu não pretendo ter filhos pelos próximos 5, 6 anos, que ela vai ter lá seus 37, 38. A recomendação é que ela pelo menos pense a respeito de fazer congelamento de óvulos, para ela poder ter esses óvulos de 32 quando ela engravidar, quiser engravidar com 38. Primeiro que ela ter os óvulos congelados não quer dizer que ela vai ter que usar, porque ela pode engravidar espontaneamente aos 37, 38, mas ela ter os óvulos congelados também não é uma garantia, porque tem todo o processo. Primeiro que você tem o processo do congelamento, que às vezes você não precisa fazer um só, precisa fazer mais de um. Depois você vai ter o processo do descongelamento desses óvulos para fazer a fertilização. Então, o que é a fertilização in vitro? Você pega o óvulo da mulher, o espermatozoide, faz eles fecundarem mecanicamente numa plaquinha de Petri, e aí isso vai formar o embrião. O embrião, o embriologista, ele observa o embrião se desenvolvendo por alguns dias, e aí esse embrião você transfere para dentro do útero da paciente. Então, isso é uma fertilização in vitro. A chance de uma FIV dar certo, se eu não me engano, é 40%. Então, é uma chance alta, comparando com a chance de uma gestação espontânea, que é por volta de 20%, mas também não é uma garantia, entendeu? Então, o que eu sempre falo, se você tem desejo de ser mãe, engravide o mais cedo possível, né? Então, essa é cruel, eu sei, mas é o que é, né? A gente não consegue brigar com a fisiologia, igual a gente estava conversando antes. Então, assim, não é impossível você engravidar depois dos 35 anos. Muito pelo contrário, é muito possível. Mas vai ficando mais difícil. A gente não sabe quanto que a gente tem de óvulo. A gente tem exames que a gente tem mais ou menos uma ideia, mas eles mostram mais uma foto daquele mês do que um futuro, entendeu? Então, a orientação costuma ser essa mesmo. Eu tenho muitas pacientes que estão nessa faixa etária e elas sofrem bastante com isso, né? Sofre porque não é uma decisão fácil e porque eu acho que a gente demora um pouco pra pensar sobre isso, sabe? Porque eu acho que a gente fica tanto nessa de não posso engravidar, não posso engravidar, não posso engravidar, que a gente deixa um pouco de lado essa questão do, tá, mas e que horas que eu vou poder, sabe? Eu tenho que estar com tudo perfeito, eu tenho que estar na minha melhor fase profissional, eu tenho que ter muito dinheiro pra engravidar. Então eu acho que a gente não pensa na prática da maternidade, sabe? Pra tomar a decisão de quando que isso vai ser feito. E aí a hora que você vai pensar, se você tiver depois dos 30, isso acaba sendo sofrido mesmo. Eu ia falar do meu processo, né, com anticoncepcional, quando sim, eu fiz a pergunta. Uhum. Eu comecei a ter acne com 11 anos, era bem novinha. E aí, isso impactou muito a minha autoestima, né? Porque eu era bem nova, ninguém na minha turma ainda tinha. E aí foi todo um processo. Eu comecei com tratamento com a dermatologista, comecei com antibiótico e não resolvia. Então, muito cedo eu comecei com anticoncepcional para tentar tratar isso também. Além disso, eu tinha muita cólica, então precisava tomar remédio forte, um fluxo muito intenso, desregulado. Então, o anticoncepcional veio para tentar ajudar nisso tudo. Então, da dermato, eu fui para ginecologista. E aí, depois, mesmo assim, eu precisei tomar Roacutan com 16 anos, também era novinha ainda. E depois de uns anos, o meu pai surgiu, né, com questionamento do tipo, filha, faz tanto tempo que você toma, né? Será que essas questões já não foram solucionadas? Para que colocar hormônio? Será que é necessário? Eu falei, não, vamos pensar sobre isso, né? Se ainda faz sentido. Meu corpo mudou, já tinha desenvolvido mais. Será que se eu parar, ele não vai regular, não vai melhorar a cólica? E aí eu fiz o teste de parar. E aí a pele piorou muito de novo. Aí eu volto pra dermato. Ela falou, olha, a gente tem aí duas opções. Ou a gente segura mais e aí tenta com as pomadas, né?
ou a gente vai precisar fazer outro ciclo de Roacutan e você voltar com ou você volta com anticoncepcional, vê como é que fica e beleza. Aí eu falei, não, vou voltar então. Porque querendo ou não, isso tem um impacto, né, Sim, na tem. nossa autoestima. Tem. E aí, beleza, aí eu continuei. Aí depois de uns anos eu voltei nela e falei, olha, eu queria pensar em outros métodos contraceptivos pela praticidade mesmo, porque eu tomo uma pílula todo dia. Também. Um pouco É uma prático. questão. Ela falou, olha, a gente pode testar, mas atualmente não tem nenhum método que seja tão bom para o controle da acne. A gente pode ir tentando com essas coisas que estão no nosso controle, das pomadas e tudo. Mas como também estava chegando o meu casamento, ela falou, olha, eu talvez não te aconselho talvez não seja o momento. agora. E é isso. Então, agora eu entendi que você explicou o componente específico que ajuda nesse controle. Exatamente. Na verdade, qualquer opção que seja, igual eu falei, os dois juntos, né, os combinados, vão ter esse efeito de melhora de pele, de cabelo e tudo mais. Alguns mais que outros, dependendo de dose, dependendo do tipo de combinação, mas é complicado mesmo essa situação, porque a gente sabe o quanto que impacta na vida de uma mulher ter o rosto cheio de acne. Geralmente, nos primeiros 4 meses, é como se fosse um efeito rebote. Quando você piora muito. E depois, a tendência é ir melhorando aos pouquinhos. Eu não sei quanto tempo que você ficou sem anticoncepcional quando você tentou. Fiquei meses. Ficou muitos meses, então. E porque é uma doença multifatorial também, a acne, né? Então, é difícil. Mas opções pra pele realmente são as que têm essa combinação. É porque não é só a pílula, né? Então, a gente tem o adesivo, que também tem a combinação. O anel vaginal também. A injeção mensal também tem essa combinação. Então, todos eles seriam, em algum grau, benéficos pra esse tipo de problema. Mas é difícil mesmo. Até a decisão da hora de parar de tomar, né? Porque você sabe que é isso que vai acabar acontecendo se for uma coisa que já é sua. Sim. E até muitas mulheres também, quando param pra tentar engravidar e vem todos esses sintomas, mais os sintomas que vão começar da gravidez, exatamente. Né? Até do próprio processo de tentar engravidar já é um monte de coisa que vem na cabeça também, né? Das tentativas, que a gente acha que é super fácil de engravidar, né? E no fim das contas não é dessa forma. E existe até essa questão de você preparar a pessoa pra parar a pílula, sabe? Porque isso acontece. Essa questão que você falou que você começou muito novinha, acontece bastante, às vezes a gente precisar entrar com anticoncepcional com esse objetivo, mas não é todo mundo que acontece que nem você, que depois, na vida adulta, tira e tem o mesmo problema. A maior parte das mulheres, elas têm uma estabilização dessa questão hormonal depois de 8 anos da primeira menstruação. Então, geralmente a gente consegue reavaliar, suspender e ver como é que ela vai ficar. Na maioria das vezes melhora a questão de ciclos irregulares, questão de pele, a queda de cabelo, que também é bastante frequente desse tipo de sintoma. Então, o fluxo menstrual, cólica também geralmente costuma melhorar com a idade. A gente muda, né? Sim. Bastante com o passar do tempo e essa parte também acaba mudando. E aí, outra pergunta. Como a mulher pode se preparar, então, para a gestação? Se preparar, pensa que vai ser casa de um ser humano em desenvolvimento. Então, são 2 células que viram o ser humano inteiro. Eu acho isso fantástico até hoje. Eu falo que é muito fantástico. Então, assim, você tem que estar o mais saudável possível. Então, eu acredito que com todos os especialistas que vocês falam devem passar por esse aspecto, né? Alimentação, atividade física é essencial. Controle de estresse, sono de qualidade. Então, isso é o que você pode fazer de melhor para se preparar para uma gestação. Fora isso, passar numa consulta com uma ginecologista, porque você tem que saber se você tem alguma doença que vai impactar na gestação. Então, avaliar se tem disfunções da tireoide, como que tá colesterol, glicemia, pressão arterial. Isso tudo a gente avalia antes e, se possível, tentar corrigir antes da gestação. E aí, iniciar algumas vitaminas também. A gente tem que fazer o uso do metilfolato pelo menos 3 meses antes da gestação. Isso é o mundo ideal. Então, esse preparo, ele precisa existir, sim. E o estilo de vida da mulher e do homem impacta, E do homem também. Isso é do homem importante. também. Hoje em dia, cada vez mais tem tido estudos direcionados para a qualidade do espermatozoide associados com o estilo de vida dele. Então, já se sabe que homens que não têm um estilo de vida saudável, eles vão ter qualidade pior de espermatozoides, isso dificultando a gestação, causando maior nível de abortamentos, malformações, esse Porque tipo às de vezes é um coisa. peso que
recai muito mais sobre a mulher, porque a ela vai ser a infertilidade casa, exato. mas não é só, né? Infertilidade nunca é da mulher, é do casal. Então, é Uhum. sempre os dois têm que ser avaliados. E tem algumas questões, por exemplo, eu descobri essa semana, inclusive, que o valor de tireoide para mulheres que querem engravidar, os parâmetros são diferentes. Você vai ser menos tolerante. Exatamente. Você é menos tolerante. Geralmente, quando já tá em nível limítrofe, a gente geralmente eu encaminho, na verdade. Eu encaminho pra endócrino. Eu acho que é importante a gente deixar cada um no seu quadrado. Então, eu costumo encaminhar bastante meus pacientes para já fazerem esse controle. E outra coisa é a importância do metilfolato. Queria que você explicasse um pouquinho por quê. O metilfolato, ele é o ativo, né? A porção ativa do ácido fólico, que é o que a gente usa no Sistema Único de Saúde. Por que a gente usa o metilfolato? Porque tem uma deficiência genética que algumas pessoas não conseguem converter ácido fólico em metilfolato. Só que a gente não vai testar todo mundo para ver se tem essa dificuldade ou não. Então, a gente já dá o metilfolato para todo mundo. Ele é importante para evitar efeitos do tubo neural. Então, espinha bífida, como é que chama? Esqueci. Meningocele, isso. Então, mielomeningocele. Do sistema nervoso do exatamente, do tubo neural, que é como se fosse que corre no dorso ali do embrião. Então, ele precisa ser fechado e a ausência de metilfolato ou a deficiência, ela dificulta esse fechamento. Então, é importante 3 meses antes, pelo menos. E é importante isso também porque muitas vezes a pessoa descobre que tá gestante e já foi formado o tubo neural, exatamente, né? Que ele é formado nas primeiras 8 semanas, Precisa já estar usando o metilfolato antes. Sim. Claro que, assim, descobriu que tá grávida depois, a gente vai começar assim que ela descobrir, entendeu? Então, existem outros processos na formação do embrião e do feto que também precisam da metilação do metilfolato. Então, hoje em dia, a gente mantém o metilfolato a gestação inteira. Mas a gente chamou uma ginecologista aqui para falar de ginecologia e nem tanto sobre obstetrícia, né? E na ginecologia, eu queria tocar num assunto que também interfere na saúde do homem, que é a tensão pré-menstrual da mulher. Como é complexo isso e o quanto a mulher sofre e o casal sofre também e até por desconhecer. Eu lembro no início do meu relacionamento com minha esposa, minha esposa chorava facilmente nessa fase. E eu ficava super perturbado, porque às vezes uma conversa que normalmente seria tranquila, nessa fase era difícil. E aí eu fui aprendendo a perceber quando que está chegando essa fase pré-menstrual. E aí eu percebi, inclusive, que muda o cabelo. Muda tudo. Então, eu percebi, olha, a franja está diferente, ela já está mais irritada, está mais nervosa. Aí eu percebi, opa, é a TPM. E é interessante que vem essa fase, uma irritabilidade, e parece que um dia seguinte tá tudo bem. Exatamente. E homens, não perguntem, você tá de TPM, né? Isso não ajuda em nada. Não ajuda. Não ajuda. Mas isso é exatamente a definição de TPM. Então, TPM é tensão pré-menstrual, hoje em dia a gente chama de síndrome pré-menstrual, que é ali na fase logo depois da ovulação. Então, né, a gente divide o ciclo menstrual em 2 fases, a fase antes e depois da ovulação, e geralmente uns 7 a 10 dias antes de vir a menstruação, tem alguns sintomas, né, que a gente chama dessa síndrome pré-menstrual, que podem estar associados tanto à parte dessa parte de humor, então, ou fica mais deprimida, ou fica mais irritada, ou fica os dois, e também a parte física. Então, a gente tem inchaço das mamas, ou inchaço do corpo inteiro, preferência por alimentos mais doces, então, é um conjunto, né, de sintomas que vão caracterizar nessa fase. Menstruou, acabou. É exatamente assim. É isso que define uma síndrome pré-menstrual e que ajuda a gente a diferenciar de outras coisas que podem estar acontecendo com essa mulher. Hoje em dia a gente tem o conceito de transtorno disfórico pré-menstrual, que é diferente da síndrome pré-menstrual. O transtorno disfórico é uma doença psiquiátrica que precisa ser tratada como tal. O impacto que tem esses sintomas na vida da mulher, eles são bastante exacerbados, prejudicando o ambiente dela. Então, vai prejudicar o relacionamento, vai prejudicar o trabalho. Então, esse tem que ser o sentido da investigação e do tratamento. Eu tenho uma paciente que me procurou, que ela tinha transtorno disfórico pré-menstrual desde a primeira menstruação, e isso sempre foi tratado como frescura. Então, ela estava lá desde os 11 até os 25,
sofrendo aquilo todo mês, que faltava de trabalho, não conseguia ficar fixa no trabalho por conta disso. Ela me procurou porque o relacionamento dela acabou. Ela terminou o namoro porque ele não aguentou. Ele falou, viu, não tem condições dessa maneira que você fica antes da menstruação. E aí ela foi me procurar por conta disso. Então, é algo importante até para deixar de recado. Então, assim, errado é você sofrer a ponto de isso atrapalhar a sua qualidade de vida. Isso para tudo, em transtornos associados ao ciclo menstrual como um todo. Cólica não pode atrapalhar a sua vida, sangramento não pode atrapalhar a sua vida e a TPM também não pode. Então, acho que o Henrique até pode falar um pouco mais nessa parte da saúde mental em relação ao tratamento, né, do transtorno, mas é algo que a gente não pode negligenciar e acolher os sintomas, né, de uma mulher que vem com esse tipo de queixa. O transtorno disfórico pré-menstrual, ele é um transtorno do humor, né? Tem alterações como a depressão, por exemplo, o transtorno bipolar também é um transtorno do humor, mas o disfórico pré-menstrual também. E o tratamento dele, diferente da TPM, que não precisa de tratamento, ela vai acontecer e vai acabar, é antidepressivo. São os mesmos do tratamento da depressão. Sim, esse é um dos tratamentos que a gente pode, principalmente para os pacientes que não têm a intenção de evitar gravidez e não têm a intenção de bloquear teu ciclo por qualquer motivo que seja. Mas a gente também pode lançar mão dos contraceptivos para fazer esse tipo de tratamento com esses que bloqueiam a ovulação, porque aí bloqueando o ciclo menstrual, ela não vai ter TPM, né? Mas é garantido? O que eu percebo que às vezes tem os escapes. Depende do qual você usar e depende realmente da resposta dela. Claro que pode ter uma associação, mas também são duas coisas que a gente pode lançar mão. E também a mudança de estilo de vida, que a gente fala para absolutamente tudo. Tem que fazer atividade física, principalmente nos dias que tá mal, porque melhora demais. E é tudo ao contrário do que a gente quer. A gente quer ficar deitada numa cama, sem falar com ninguém, comendo doce, comendo uma caixa de pizza sozinha. E não pode, né? Evitar carboidrato simples. Com o tempo de atividade física, minha cólica diminuiu. Diminui, tudo melhora com a prática de atividade física em relação a esses transtornos da menstruação, né? Que são associados à menstruação. Que importante o nosso podcast para a gente esclarecer e a informação em saúde que precisa de tratamento. Então, esse exemplo que você deu, o transtorno disfórico pré-menstrual, que leva a às vezes, prejuízos importantes, prejuízos ocupacionais, de relacionamento, sofrimento para a mulher e até para a própria família. Então, como isso é importante a gente levar essa mensagem de que tem tratamento, tem cuidado, né? Então precisa pedir ajuda e o profissional acolher esse tipo de situação. E até sobre isso mesmo. Para mim, eu tenho muito claro que transtorno é igual a prejuízo. Então, quando a gente fala transtorno pré-menstrual, a gente infere que tenha prejuízo. Sim. E quando a gente fala de síndrome pré-menstrual, a gente está falando de conjunto de sinais e sintomas que indicam alguma coisa. Sim. E então a gente não está falando de prejuízo. Seria mais ou menos essa divisão? Sim, seria essa divisão exatamente do prejuízo e do sofrimento, principalmente, né? Então, apesar disso ser muito individual, às vezes a gente nem tem um diagnóstico fechado de transtorno disfórico pré-menstrual, mas é um momento de sofrimento para aquela pessoa. E aí a gente não pode simplesmente ignorar, porque não é um transtorno, então não vou tratar. Então, às vezes não com antidepressivos, mas com essas outras formas, mudanças de estilo de vida. Hoje em dia tem suplementações também que ajudam, então não dá pra... O importante, eu acho que é não negligenciar a queixa, sabe? Não... Tanto como profissional de saúde, como pessoa que convive com mulheres, né? Seja marido, seja filho, seja pessoal do trabalho, de não achar que é frescura, enfim, esse tipo de coisa que a gente sabe que às vezes a gente ouve. É difícil mesmo, são dias difíceis. Mesmo a TPM, eu acho que é importante a gente explicar que é desconfortável para a mulher. Ela não se reconhece, às vezes, nesses momentos. E você não quer estar assim. Você eu não quero estar assim. Eu não quero responder dessa forma. Não quero chorar por esse motivo. Não quero. Não é legal. Exatamente. Pode no nosso controle. A gente, já que estamos falando da saúde mental da mulher, e eu acho que esse é um tema extremamente importante, nós estamos numa mesa multidisciplinar, né? Atuação em saúde mental com o Dr. Henrique, Marina, psicóloga, a Isabela GO e eu,
o cardiologista. Então, eu queria que a gente conversasse mais sobre isso. Eu vou fazer uma palestra com a minha esposa sobre família, e a gente estava estudando, e um tema, um aspecto interessante é a carga mental da mulher. Eu gostei dessa expressão, porque é um peso invisível para a mulher, essa carga mental. A mulher, ela tem que planejar, ela tem que organizar e executar muita coisa. Ela tem uma sobrecarga mental e social, que aumenta o risco dela ter transtornos mentais. Aliás, vi uma pesquisa que 90% das mulheres que infartaram tinham um elevado nível de estresse. Então, essa carga mental leva ao estresse da mulher, que aumenta o risco cardiovascular. Aumenta o risco de depressão e de ansiedade. Então, a gente precisa olhar para isso, e como essa carga mental é invisível, a gente precisa olhar. A mulher, ela tem essa característica, ela cuida da casa, cuida do filho, cuida do marido, cuida do seu trabalho. Dos pais, e muitas vezes não cuida de si mesma. Você falou até da questão do planejamento da gestação, ela está cuidando de tanta coisa, preocupada com tanta coisa que ela nem considera isso. Então, eu acho que esse é um tema muito importante para a gente promover a saúde da mulher. Primeiro, expor isso, essa carga mental, que é uma carga mental invisível, que está levando ao adoecimento e sofrimento da mulher. E é interessante que nesse processo, nós homens, como a mulher, ela vai organizando, ela vai planejando, ela vai fazendo, nós vamos ficando para trás e acomodando. E isso aumenta ainda mais o estresse da mulher. Então, a gente também precisa assumir a nossa responsabilidade de cooperar, estar ao lado da mulher, ajudar e apoiar a mulher para promover a saúde da mulher. E hoje é reconhecido, inclusive, nos Estados Unidos, o burnout não ocupacional, principalmente em mulheres, né? Que chegam a uma estafa. Exaustão devido a esse estresse crônico. Luísa, e como que a mulher pode mitigar essas questões? Em relação à carga... É difícil, né? Porque, assim, quando a gente fala dessa questão dessa carga invisível, né? É muita coisa que... É praticamente a vida inteira dela, né? E é difícil dela se colocar como prioridade quando tem esse tanto de coisa acontecendo. O que geralmente eu costumo conversar com elas é: se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer mais nada. Então, pra ficar bem, você tem que fazer pelo menos essas coisas. Então, tem que fazer atividade física 150 minutos por semana. Tem que se alimentar de maneira saudável e tem que delegar as funções. Mas sou eu que tenho que pensar em que eu vou delegar para quem. Mas é melhor você delegar do que você fazer tudo. Então, ter as tarefas de casa, eu acho que são muito exaustivas, porque é um negócio que não tem fim, né? Então, eu acho que é isso que pesa bastante. Eu não tenho filhos ainda, eu acredito que a demanda com os filhos também deva ser pesada. Não tem fim e muitas vezes não tem o reconhecimento merecido e justo de quem convive com ela. Exato. Porque o fato de você ter que talvez pedir já é uma carga, entendeu? De você ver uma coisa que precisa ser feita e você ter que pedir pra fazer e aí não faz na hora. Aquelas coisas que a gente conhece e já sabe, que eu ouço de todas as mulheres que passam comigo, que quase todos os lares são muito parecidos, né? Então, eu acho que essa questão de delegar, eu acho que tira um pouco da carga e de realmente se colocar como prioridade. Porque uma roupa que não tá lavada, ela não vai fazer nada pra você. Não vai acontecer nenhum mal por conta disso. Não vai. Uma então, tragédia. Exatamente. Não vai ter tragédia. Não. Ai, a pia eu acho que... mas assim, mas é isso. Então, depende assim... do tempo, né? Que ela fica cheia, tempo, né? Mas assim, algo ali da casa não vai trazer nenhum prejuízo se ficar ali mais 1 hora, 2. Mas você não fazer a sua atividade física... Você não fazer atividade física, você não se cuidar, não trocar de roupa, por exemplo, que eu acho que isso é algo que... Principalmente as mulheres que, como trabalho, tem o serviço do lar, às vezes, realmente, até essa parte da autoestima acaba ficando um pouco de lado, porque não se troca, não se arruma, e é super compreensível, né? Não julgo, mas a gente sabe que isso faz diferença também, né, em relação à autoestima, e isso vai acabar refletindo nas outras áreas da vida, né, principalmente na própria administração da casa, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com o esposo.
Então, eu acho que é isso, é realmente priorizar a própria saúde antes de qualquer outra coisa. E esse episódio, ele é sobre saúde da mulher, mas se você, mulher, ainda não está ouvindo ele com o seu marido, chame ele. Chama ele junto. Vamos conversar. Vamos bater um papo. Porque para a mulher, de fato, bom, pessoalmente, para mim, a casa é o que mais pesa diante de tudo, de trabalho, de várias coisas para administrar. Eu não gosto de fazer as tarefas da casa. Só que muitas vezes, essa eu também ouço muito dos pacientes, que elas... Parece que é óbvio, né? Ela acha que é óbvio pro marido, pro parceiro, Então, que precisa ser feito, mas não é. não é exatamente. Então precisa de comunicação, precisa de organização, precisa de conversa. Olha, eu não estou dando conta. E eu preciso me cuidar, porque eu tô chegando no momento de exaustão. E para eu ficar bem, eu preciso que você assuma algumas responsabilidades do dia a dia. Então, seja, se você vê que precisa lavar louça, eu não preciso te pedir para lavar louça. Vai lá e lave a louça. Se você vê que tem roupa para estender, estenda. Né? Lógico que os dois estão numa rotina corrida, mas essa organização tira um pouco dessa sobrecarga da mulher e otimiza o tempo dela para ela conseguir se cuidar. Ao mesmo tempo que a mulher também tem uma autocobrança muito elevada e ela, às vezes, não se permite deixar a roupa para lavar depois para ela ir fazer atividade física. Então, eu também costumo falar isso para os pacientes. Eu falo, cuidando de você, você vai conseguir cuidar melhor do outro. E eu acho que as duas coisas, elas acabam se refletindo no que a gente tá falando da arrumação da casa nesse momento. A casa arrumada também te ajuda a ter uma coisa puxa a outra, né? Então, você tá num ambiente que tá organizado, parece que a mente fica mais clara e você tem até mais disposição de fazer as outras coisas, né? Então, eu acho que é uma coisa conversando com a outra e num ambiente familiar essa comunicação precisa existir, com Porque certeza. a mulher, ela se sente, às vezes, culpada de tirar esse tempo pra ela. Ela, mas não é egoísmo? O autocuidado não é egoísmo? E eu imagino que quando você tem filhos, isso acaba ficando muito pior, porque você coloca a saúde dos filhos antes da sua. Sim. Então, eu acho que deve ser ainda mais complicado, né? E eu queria falar para as mulheres não deixar chegar nesse ponto, né? Porque se já chegou no ponto do estresse, é porque já a comunicação pode ter falhado antes. Então, eu acredito que é isso mesmo, da comunicação, da gente achar que ter que pedir, entendeu? Ou precisa dar conta de tudo, ou então, tipo, eu não vou pedir, ele sabe. Não sabe. Não sabe. O óbvio precisa ser dito. E não sabe num sentido assim, de, ai, nossa, não sabe fazer. Não é isso. Não é negligência. Eu acho que é biológico mesmo. Eu acho que é biológico. A diferença de gênero de observar as coisas no mundo. E eu acho que é falta de prioridade também. Também, mas é porque não tem dentro de si de ter aquilo como prioridade igual a gente tem. Seja lá porque fomos criadas assim, mas eu acho que nem é isso, tá? Eu acho que é realmente biológico. Eu acho. De gostar das coisas mais arrumadas, de gostar das coisas agradáveis, do ambiente estar cheiroso, do ambiente estar limpo, das coisas estarem cada uma no seu lugar. Isso eu acho que é uma coisa do gênero feminino mesmo, lógico, sabe? Generalizando, né? Generalizando. Porque tem homens mais organizados do que mulheres também. Tem, lógico, eu tô generalizando. Mas não é meu caso. O meu caso eu sou mais desorganizado. E aí, interessante, ao longo dos anos, a minha esposa tentando me organizar. Eu aprendi muito e ela me ajuda muito nesse sentido, mas teve uma hora que ela desistiu. A gente tinha um escritório compartilhado e ela falou, olha, é melhor eu ter o meu, você ter o seu, porque não tá dando certo. É igual banheiro, para evitar discussões. 2 banheiros. 2 banheiros, resolve. Agora, eu acho que isso volta, se a gente pensar um pouquinho, volta até na questão de quando a gente era caçador-coletor, né? A mulher fica com a gestão das plantações, a mulher fica em casa cuidando dos filhos, fazendo toda essa gestão, e o homem sai para caçar. É que hoje em dia a gente não consegue encaixar isso mais, porque os dois precisam fazer as duas... com certeza. Precisam sair para trabalhar. A gente não é mais caçador, né? Mas essa por isso transição... que a gente engorda, inclusive, né? E essa transição cultural, eu acho que foi muito bem colocado por você. Por quê? De onde vem essa questão que a mulher tem que fazer tudo? Vem dessa questão cultural. Então, antigamente, a mulher ficava em casa, o marido saía para trabalhar. Hoje, os dois saem. Então, só que a mulher o homem não assumiu a casa. Exatamente. Só que a mulher assumiu o trabalho. Isso, exatamente. Terceiro turno, né? Isso. Então, acho que é importante a gente também, e aí eu assumo a minha
responsabilidade, necessidade de melhorar nesse sentido de cuidar mais da casa. Aliás, já que a gente está entre costas, né? Eu tinha uma técnica que era, depois do almoço, levantar e sair de fininho, para não arrumar a cozinha. E a Marina não me deixava. Ela, vem cá, a cozinha hoje é sua, né? Isa, e quais são, a gente já falou, por exemplo, do estilo de vida, mas quais são as outras intervenções que as mulheres podem fazer para cuidar melhor da sua saúde? Olha, eu acho que a gente entra nos pilares, né, igual a gente conversou, então em relação à atividade física, a questão da alimentação é muito importante, a prevenção ginecológica é muito importante também, né, voltando aí um pouco para a área mais médica, de ir pelo menos uma vez ao ano no ginecologista. Isso pode ser feito sim desde a primeira menstruação, claro que as abordagens vão se transformando com o passar da vida da mulher, até para ver todas as questões que a gente está conversando. Então, quem que vai te perguntar se a sessão anticoncepcional está fazendo sentido para você ou não ainda, né? Então, tanto em relação à prevenção de doenças, a detecção precoce, né, de algumas outras. Então, ir ao ginecologista uma vez ao ano é importante. Ter um hobby, né, fora do trabalho, ter um trabalho que goste, ter um ambiente familiar favorável, né, gostar de estar com as pessoas que moram dentro da sua casa. Eu acho que isso tudo faz com que a saúde da mulher esteja em dia, né, tudo isso faz parte. Interessante, uma vez num podcast sobre saúde da mulher, teve uma pessoa que disse que o parâmetro que ela usa para saber da saúde e do autocuidado da mulher são as unhas. Então, se a mulher está com a unha bem cuidada, ela está bem. Se ela não está com a unha bem cuidada, é porque ela está se deixando de lado. Porque o detergente, o produto de limpeza acaba com a mão. Exatamente. Então, mas eu acho que essa importância desse autocuidado da mulher, que ela vai perdendo, e é um ciclo vicioso, porque ela perde o autocuidado, ela também não se sente bem por isso, e aí vai agravando a questão de autoestima também. Eu acho que a própria classe médica, a gente deixa de fazer muitas perguntas que são importantes. Então, é pré-requisito na minha anamnese, todas as pacientes, eu pergunto a parte sexual, porque também desejo hipoativo na mulher é muito comum, e também a parte ginecológica. Pô, tá em dia, preventivo tá em dia, mamografia tá em dia. Sim. Então, eu faço questão de passar por essas perguntas. Mas eu percebo que os médicos não perguntam. Não, inclusive eu fiz uma pós-graduação em sexualidade depois que eu terminei a residência, justamente porque eu senti falta na minha formação de saber como abordar esse tipo de tema em consulta. É difícil você... É um assunto super íntimo, então é difícil de você saber como perguntar, como abordar e tudo mais, mas precisa ser perguntado, e tudo isso que a gente tá falando justamente vai acabar sendo um reflexo na vida sexual de um casal, né? Então, por exemplo, o ciclo de resposta sexual da mulher, ele, principalmente em relacionamentos mais longos, ele vem da construção de um afeto. Então, eu sempre pergunto para as minhas pacientes, por que você faz sexo? Por quê? É uma pergunta até para cada um pensar, pra que você faz? É porque é um momento gostoso entre você e seu marido? É porque você quer agradar ele? É porque vocês se sentem mais conectados? É porque você se sente relaxada depois? Qual que é o motivo, né? Então, a partir dessa razão, aí a gente começa a conseguir chegar em motivos pelo qual a paciente não tá querendo, a mulher não tá querendo ter uma relação sexual com o marido, com o namorado, enfim. E tudo isso que a gente tá conversando acaba entrando nisso. Então, eu tenho que o dia inteiro ficar catando coisa do chão, jogando coisa no lixo, lavando louça, ou então tenho que delegar as funções, cuidar do meu trabalho, da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, e ainda preciso estar disposta a ter uma relação sexual. Então, perguntar, né, na consulta, eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, saber como perguntar e saber também conversar sobre esses assuntos, né? Então, o desejo sexual hipoativo também, né, é um transtorno psiquiátrico, mas que ele envolve não só a questão mental. Sim. Né? Envolve a vida inteira. Tem até um meme, né, que se pegasse os homens, colocassem pra fazer tudo que a mulher faz, depois no final do dia não ia querer também. Não ia querer, não ia, com certeza. Mas é interessante abordar isso, perguntar pra paciente se ela tem dor, se a experiência sexual dela foi boa. Às vezes a primeira experiência já foi péssima. Às vezes existe pressão para ter relação. Às né? vezes existe trauma. Existem traumas, abuso sexual, que é muito comum. Quando a gente fala de sexualidade, então,
por exemplo, a paciente chega no consultório e fala, eu tô sem libido. Tá, o que é libido? Libido não tem relação só com a sexualidade. Então, libido é uma energia que te motiva a fazer as coisas da vida, como um todo. Não só da parte sexual. E a sexualidade está incluída dentro dessa energia, né? A energia sexual é uma das formas de se ter libido. Então, quando ela fala que ela tá sem desejo, eu abordo, vamos ver se eu vou lembrar dos 8, são 8 temas. Então, eu pergunto como que tá o relacionamento dela. Então, uma paciente que não tem um bom relacionamento, ela não vai querer iniciar uma relação sexual num relacionamento ruim. Qual fase de vida que ela tá? Ela tá amamentando? Ela tá grávida? Ela tá usando anticoncepcional? Ela tá no perimenopausa? Qual é a fase de vida que ela tá? Quanto que ela tá trabalhando? Entendeu? Então, isso influencia. A questão dos tabus, né? Da construção da sexualidade. Como é que foi a construção da sexualidade dessa mulher? Ela cresceu num ambiente religioso muito restritivo? Ela cresceu sem educação sexual? Ela teve a primeira experiência sexual dela criança, aos 12 anos, não necessariamente através de abuso, apesar que a gente sabe que abaixo de 14 anos é sempre estupro, isso é importante de falar. Não existe relação sexual abaixo de 14 anos. Então, como que foi a construção da sexualidade dessa mulher? Quais tabus ela tem em relação a isso? Como que tá a autoestima dela? Como que ela se enxerga? Como ela enxerga o próprio corpo? Como é o autoconhecimento dela? Como que ela sabe sobre anatomia, ela sabe sobre a fisiologia, ela sabe sobre o ciclo de resposta sexual, ela já teve um orgasmo, ela sabe o que é um orgasmo. E é claro que, por último, a gente fala de hormônios. Então, assim, quem que é o hormônio na fila do pão? Ele é importante? Ele é, mas ele não é tudo. Então, todas essas coisas precisam ser analisadas e tudo isso precisa estar pelo menos uns 80% alinhadinho pra gente conseguir ter aí um interesse sexual, o desejo e realmente ter relações satisfatórias. E também tem outra questão que a gente volta a falar o que a gente já falou, que é a conversa. Os parceiros Exatamente. Se você não conversar com isso com seu parceiro, com quem que você vai conversar? Vai falar com quem? E eu vejo também, eu vou voltar para um ponto que a gente começou falando, mas acho que dá para destrinchar mais. Dos diferentes métodos contraceptivos, eu acho que tem alguns que as mulheres relatam mais que tem um impacto no desejo. E isso faz até a mulher querer trocar de método, é uma possibilidade também. Exatamente. Isso é um pouco controverso, porque como ele acaba ficando de efeito colateral de medicação, não é todo mundo que tem. Então, por exemplo, a gente sabe que você pode ter um ressecamento vaginal por conta de anticoncepcional combinado, você pode ter uma diminuição de interesse sexual também, você não tem necessariamente diminuição da satisfação. Então, geralmente, é diminuição do interesse. Então, você tem mais dificuldade de iniciar uma relação sexual ou um momento íntimo ali entre o casal, mas você não tem necessariamente uma dificuldade de satisfação, de depois, se você iniciar, você consegue ali ter seu momento legal e ficar satisfeita depois. Aí é comigo, geralmente é o antidepressivo que causa, Isso, né? exatamente. Aí você tem que avaliar outras medicações, por exemplo, o uso de antidepressivo, que isso a gente sabe com certeza que acaba diminuindo essa questão da satisfação. Então, você pode trocar o anticoncepcional por conta disso? Pode, mas você tem que conversar. Talvez não resolva, porque talvez não seja isso, entendeu? Então, agora é o contrário, por exemplo, uma paciente que nunca usou anticoncepcional, aí ela começa a usar e o interesse sexual piora. Mas a gente fala, não, é do anticoncepcional, podemos trocar. A gente sabe que qualquer método que bloqueia a ovulação, porque como é que funciona? A testosterona, ela faz sim parte, né, de todo o ciclo de resposta sexual. Na mulher, a gente já tem testosterona baixa, normal. Quem que produz? Ovário e uma glândula que fica acima do rim, que chama adrenal. Então, são as duas principais glândulas que a gente tem de produção de testosterona na mulher. Bloqueando os ovários, a gente vai reduzir metade dessa produção. E outra coisa que os anticoncepcionais, principalmente combinados, fazem é diminuir ainda mais a parte ativa dessa testosterona por um mecanismo que eu não vou ficar explicando aqui, mas então a gente tem aí uma diminuição mais com esses anticoncepcionais combinados, né? É mais a pílula.
Os que têm estrogênio. Então, a pílula, Tá. adesivo, anel e injeção mensal. Uhum. São os que têm o DIU, estrogênio. o Implanon, DIUs e não. Implanon não tem estrogênio, então é menos, mas o Implanon, por exemplo, que também bloqueia a ovulação, também pode ter esse tipo de efeito colateral. Mas bem menos, porque o Implanon ele tem uma dose hormonal extremamente baixa, então acaba impactando menos nesse sentido sexual. Mas é isso, não dá só pra você culpar o anticoncepcional e não avaliar o contexto, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um ressecamento vaginal, por conta de anticoncepcional, aí beleza a gente pensar em trocar, sabe? Mas talvez isso também não vá fazer tanta diferença na hora que a gente troca, então isso precisa ser bem orientado antes. Outra questão também é a obesidade, né? Que também diminui a testosterona Também da mulher. diminui a testosterona da mulher e também pode acabar tendo diminuição de desejo por conta disso. Por conta disso, por conta da autoimagem. Da autoimagem, até questão de mobilidade, então isso também pode acarretar em disfunção sexual. E dos métodos contraceptivos em questão de eficácia? O que se tem de mais atualizado hoje? O que a gente sabe, o que eu sempre falo é o seguinte, os métodos, eles são perfeitos. O que é imperfeito é o ser humano, tá? Então, todos os métodos, quando a gente vai olhar a taxa de falha de métodos, a gente tem 2 listinhas. Uso perfeito e uso habitual. Eu sempre vou considerar a tabela do uso habitual, porque ninguém faz uso de um método de maneira perfeita. E se fizer, você depende de outras coisas. Então, por exemplo, a pílula não depende de você tomar ela no horário certo, depende disso. Mas ela depende de ser bem absorvida pelo seu estômago, intestino, e de ser distribuída para os tecidos. Isso com todos esses métodos. Pílula, a injeção, o adesivo, o anel. Então, eles têm outras coisas do que eles dependem. Então, a gente fala que esses são os métodos de curta duração. Quando a gente tem os métodos de longa duração, que são os que ficam mais tempo, então a gente tem os DIUs hormonais, os DIUs de cobre e o implante, eles não dependem desses outros fatores. Então, eles estão ali, ou dentro do útero, ou ali abaixo da pele do braço, que é onde fica o Implanon, fazendo o efeito deles 100% do tempo. Por isso, eles são os mais eficazes. Então, os DIUs, a gente tem uma eficácia, uma proteção de 99,2% a 99,8%. E o implante é o método contraceptivo mais eficaz que a gente tem hoje em dia. Ele evita a gravidez em 99,97% das vezes. O que eu sempre falo, a gente vai começar a ver gente engravidando com Implanon. Por quê? Porque mais gente tá usando. Então, qual que é o número, só para vocês entenderem? É uma gestação a cada 2.000 usuárias em um ano. Então, é muito pouco. Se eu tenho 4.000, tem 2. Exatamente. Então, vai aumentando. Vai aumentar, exatamente. Então, quanto mais gente usar o método, mais gente a gente vai ver grávida. É igual a gente vê, de vez em quando aparece gente grávida com DIU. Por que aparece? Porque é raro. Então, o que é menos raro? Gente que engravida tomando pílula. Isso é A eficácia da pílula nesse uso habitual é 97%. São 3%. 3 mulheres em cada 100 engravidam. Então, é muito mais do que 1 em 2.000, né? Então, isso acaba que passa despercebido, porque é bastante gente, né? Todo mundo tem relação. Então, alguém vai engravidar, certo? Em algum momento, alguém vai engravidar. O que a gente pode fazer é lançar mão dos métodos contraceptivos para reduzir essa chance o máximo possível. Então, o que a gente tem de mais eficaz hoje em dia são os métodos de longa duração, DIUs e o implante. Pois, e qual que é a diferença do implante, o Implanon, que tem só progesterona? Só progesterona, exatamente. E o chip da beleza? Chip da beleza. Vamos de polêmica. Então, o que é popularmente chamado de chip da beleza, ele é um implante de gestrinona. O Implanon, que é o implante contraceptivo, ele serve só para evitar a gravidez. Só para isso, ele não tem nenhuma outra função. O implante de gestrinona, ele foi desenvolvido para tentar melhorar sintomas relacionados ao ciclo menstrual. Então, melhorar a TPM, melhorar cólicas, sangramento anormal, tratamento de endometriose. Então, ele foi criado com esse intuito. Por enquanto, a gente não tem nenhuma evidência robusta que essa seja a melhor medicação e essa seja a melhor via de administração. A gente não tem nenhum grande laboratório hoje em dia que produza implantes de gestrinona. Então, eles são todos manipulados.
Eu, na minha prática, não uso. Não uso nenhum implante hormonal manipulado, porque eles ainda não estão regulamentados por Anvisa no sentido... Não é que eles não são liberados pela Anvisa, mas eles não são regulamentados no sentido de ter um grande laboratório que os produza. Então, eu opto por não usar por enquanto, então não tenho nem experiência para te falar assim de eficácia. Eu sei que, por enquanto, a gente não tem nenhuma evidência que esse seja o caminho para esse tipo de tratamento. E não tem testosterona também no gestrinona, né? Não, quando fala de chip da beleza, tá falando de gestrinona, mas existem implantes de testosterona também. De testosterona, de estradiol, de progesterona, ele é manipulado, você manda lá a farmácia de manipulação fazer, eles vão fazer o que você pedir, na dose que você pedir. Aí entra naquelas, será que é aquela dose mesmo? Como que isso foi manipulado? Como que isso foi feito? Como que vai ser a distribuição? Por quanto tempo que aquilo vai ficar sendo liberado, né, na corrente sanguínea da mulher? Não sei. Então, enquanto a gente não sabe, eu prefiro não usar. O Implanon, ele dura quanto tempo? 3 anos. Esses chips, geralmente, o pessoal fala de 6 meses. São 6 meses, né? Isso é aí. importante, como o Entre Costas ele tem um cunho muito científico de medicina baseada em evidências, é importante a gente dizer muito cuidado com os modismos. Né? Então, resultados milagrosos, isso não existe. E, principalmente, foque na sua segurança e na consulta com um profissional capacitado que tenha experiência, vivência na prescrição desses produtos e, principalmente, que foque na sua saúde. O Entre Costas coloca a sua saúde em primeiro lugar e esse é o nosso objetivo aqui. Sim. Eu acho que é importante também falar, né? Eu vou voltar nos diferentes métodos, porque eu acho que é o que a maioria das mulheres... É o que a gente conversa entre a gente, né? Não existe o melhor método universal, né? É muito individualizado. É o melhor método para você, é o que dá certo para você. É o que tá certo para você agora. Agora, nesse momento. No seu momento, exatamente. E às vezes tem teste, né? Exato. Porque às vezes vai pôr e não vai ter um efeito tão legal. E troca. É igual, nesse caso, os medicamentos psiquiátricos. Em alguns momentos vai ser teste, né? Qual que é o melhor para você. Sim. O que eu sempre falo, como eu falei para vocês... Na consulta, eu deixo pra mulher decidir qual que ela vai usar depois que ela já tá orientada sobre todos os métodos. E aí, eu vejo que ela fica até meio tensa, sabe? Meu Deus, eu preciso escolher. Eu falo, viu, isso aqui não é uma sentença. Você não precisa escolher e manter ele para sempre. Você pode não gostar e trocar. E tá tudo bem. É claro que quando a gente fala dos métodos de longa duração, envolve um investimento, né? Então, acaba pensando um pouquinho mais, né? Leva pra casa pra pensar e tudo mais. Mas é isso. A gente vai decidir o método que é melhor pra você agora. Com as patologias ou falta de patologias que você tem agora, no seu momento de vida. Por exemplo, eu tomei bastante tempo de pílula. Quando eu entrei na residência, eu esquecia de tomar. Até então eu tomava certinho, nunca tinha falhado. Durante a faculdade toda eu tomei. Quando eu comecei a residência, eu não tomava. Eu só fui ver que eu não tava tomando, que eu tomava direto, então não tinha menstruação. Um belo dia menstruei. Eu falei, ué. Fui olhar na cartela, fazia 5 dias que eu não tomava pílula. Pelo menos não tava gestante, né? Não tava gestante, mas aí eu falei, acho que tá na hora de eu mudar de método, né? Preciso de algo agora que não depende de mim, porque eu vou esquecer. Então, eu acho que essa é a autocrítica que cada uma tem que ter a respeito do seu próprio método. Autoconhecimento. Né? E também saber questionar, né? Quando vai numa consulta médica, perguntar sobre o que existe e poder ter essa conversa, né? Se aquilo tá fazendo sentido ou não. Porque às vezes a mulher não sabe se tá fazendo sentido ou não, né? Porque ela não sabe nem por onde começar a pensar. Então, eu acho que isso também é importante, você ter essa abertura com o seu ginecologista para poder conversar sobre isso. Outra coisa, quais são os medicamentos que cortam o efeito da pílula? Muito poucos. Antibióticos que cortam o efeito de anticoncepcional são os antibióticos que a gente usa para tratar a tuberculose. Então, rifampicina e rifabutina. São esses que cortam o efeito do anticoncepcional. De outras medicações, eu acho que as medicações que são mais usadas pela população, assim, no geral, são os anticonvulsivantes. Então, a gente tem alguns anticonvulsivantes que também cortam efeito, então isso precisa ser perguntado, né, na anamnese. O topiramato, que muita gente usa para enxaqueca, eles competem, né? Então, você vai acabar diminuindo o efeito de um deles, e se acabar diminuindo o efeito do anticoncepcional, pode ter uma falha. Os medicamentos antirretrovirais, para pacientes que usam, que são portadoras do vírus HIV também, basicamente esses. Então, não são muitos medicamentos mas é importante não são de uso tão habitual, né? Abordagem multidisciplinar, porque, por exemplo, se eu usar um anticonvulsivante como
um regulador emocional, né? Sim. Esse paciente não pode engravidar, Uhum. mas ela não pode tomar pílula. Exato. E aí isso tem que ser discutido. Tem que ser conversado entre ginecologista e psiquiatra, ginecologista e neurologista. Uhum. E aí, mudando de fase, né? Falamos da fase de fertilidade da mulher, mas eu queria que você falasse um pouquinho da menopausa. Sim. E a menopausa, como eu disse, que aumenta o risco cardiovascular e aumenta muitos sintomas da mulher, e você já falou, já antecipou que tem tratamento seguro, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a gente já conversou, né, sobre o que é, né, esse período de climatério e menopausa, e outro dia alguém me perguntou quando que eu tenho que começar a pensar na minha menopausa. Eu falo aos 15. Por quê? Primeiro, tem duas principais coisas que a gente faz com o tratamento de menopausa, que a gente precisa fazer, fora melhorar a qualidade de vida. Prevenção de osteoporose e de doenças cardiovasculares. Então, esses são nossos focos no tratamento da menopausa. Só que o pico de massa óssea nosso é na adolescência. Então, a gente tem que manter aquela massa o máximo de tempo que a gente puder. E a gente faz isso através de exercício de força. Então, é lá quando você é bem jovem que isso tem que começar a acontecer. Voltando na atividade física. Não adianta, tem que puxar peso 3 vezes por semana. 150 minutos por semana. Que é isso que vai garantir que você mantenha a sua massa e você tenha esse banco, né, de reserva para quando você chegar nessa fase de transição para menopausa e menopausa propriamente dita. A gente estava conversando sobre a doença... Esqueci. Cardiovascular, sobre as placas de ateroma que se descolam, e a gente sabe que a queda do estradiol, que é o que caracteriza a menopausa, né, a diminuição do estradiol, vai aumentar o acúmulo de gordura aí nas artérias dos pacientes, e é isso que faz aumentar os eventos cardiovasculares no pós-menopausa. Por isso que a reposição hormonal acaba sendo importante também, desde que feita no momento certo, para paciente que pode. E aí, a gente falou bastante de anticoncepcional, é importante a gente falar que reposição de estradiol não tem nada a ver com o etilneestradiol que a gente usa para evitar gravidez. Uhum. Os objetivos são totalmente diferentes. Então, com os métodos contraceptivos, com a pílula, eu tenho o objetivo de bloquear o ciclo daquela mulher. Com a reposição hormonal, eu tenho o objetivo de dar de volta algo que ela não produz mais. A molécula é diferente, o objetivo é diferente. Tanto que reposição hormonal não evita a gravidez. Então, para as pacientes que estão nessa transição, preciso pensar no método contraceptivo também. Isso é interessante. Muitas mulheres no climatério ali, antecedendo, elas interrompem o anticoncepcional achando que não vai engravidar. Achando que não vai engravidar. A chance é baixa? Mas não é zero. Não pode acontecer. Exatamente. E a gente, quando fala de menopausa, às vezes, igual a gente comentou mais cedo, não se pensa mais numa mulher idosinha que não levanta, né? São mulheres de 40 anos, eu tenho quase 35, é só mais 5 anos. Entendeu? Então, a gente pode começar a ter sintomas de perimenopausa até 10 anos antes dessa última menstruação. Então, precisa prestar atenção no próprio corpo, nos sintomas, porque existem mais de 200 sintomas associados com perimenopausa. Não é só calorão. Não é só calorão. Não é. Esse é um dos principais. Mas a gente começa a ver alteração no ciclo menstrual, então irregularidade menstrual, essas ondas de calor, que é algo muito específico. Então, não é ter calor, né? Então, é um sintoma de você sente quente subindo, principalmente daqui para cima, o rosto fica avermelhado, muitas vezes, sua e passa. E ar-condicionado não resolve. Não resolve, independente da temperatura que você tá naquele momento. Então, é algo muito específico. E tem uma paciente que ela fala assim, não, você só vai saber a hora que você tiver, porque antes disso não tem como explicar. E outros sintomas. Então, a gente tem também a questão de memória, que pode ficar comprometida. Artralgia, então dores articulares também podem acontecer. Ressecamento vaginal, incontinência urinária. Então, é muito, muito sintoma. Então, isso tem que ser questionado diretamente em consulta, né? E conversado com o ginecologista para ir começar a avaliar os tratamentos. E tudo por queda de hormônio. Por queda de estrogênio. Acúmulo de gordura abdominal. Então, nunca engordei na vida. Aumenta a circunferência abdominal. E é isso também, a gente sabe que aumenta o risco cardiovascular, né? Ter uma circunferência abdominal aumentada. Aumenta o risco de esquizofrenia também, né? Nesse período. Não sabia disso. Porque a queda hormonal... A mulher tem principalmente 2 picos de esquizofrenia. Uhum. Claro que muito menor, mas é na primeira menstruação. Aí tem uma oscilação muito grande de hormônio, então aumenta muito a chance. E nessa fase
De perimenopausa. de Olha, É perimenopausa. uma fase da vida da mulher que compromete muito a qualidade de vida da mulher e é muito importante ela ter uma ajuda médica especializada para passar por essa fase de uma maneira preservando a sua qualidade de vida. E acho que uma dúvida leiga que talvez as pessoas tenham é a reposição, então, de testosterona nessa fase. É a mesma testosterona que as pessoas usam para ficar forte? É a mesma testosterona, mas ela é usada de uma maneira diferente. Então, a gente tem o pódio dos hormônios para reposição hormonal. O principal é o estradiol. Então, obrigatoriamente, eu vou repor estradiol para todo mundo. O estradiol, ele tem um efeito colateral que a gente chama de espessamento endometrial. Então, a gente tem a parte de dentro ali do útero que usar estradiol faz ele ficar mais grosso. E isso pode acarretar com alguns problemas, podendo chegar até um câncer de endométrio. E aí, pra gente evitar isso, a gente usa a progesterona. Então, a principal função da progesterona é balancear o estradiol. Então, a gente usa esses dois. Não é para todo mundo, para pacientes que não têm útero, a gente não vai precisar usar a progesterona. E aí, por último, a testosterona. Quando que eu vou repor testosterona numa mulher? Quando eu já tô com a dose máxima de estradiol e ela continua com sintomas de desejo sexual hipoativo, que é o que a gente estava conversando antes. Então, se ela mantiver, aí eu vou repor testosterona. Como? Gel transdérmico e só. Não pode fazer, não adianta fazer via oral e não deve, em maneira de hipótese alguma, fazer injetável. Então, os implantes a gente já conversou, existem profissionais que fazem, eu já falei que eu acho que, por enquanto, ainda não é o momento de iniciar implantes hormonais, mas é gel e, por enquanto, a gente também não tem pronto, né, de laboratório ainda testosterona gel, então a gente manda manipular. Exatamente. E você vai usar, e aí sim você vai começar a controlar a dose de testosterona. E aí eu começo a controlar por exame de sangue, né? Que também é outra polêmica aí de dosar, ficar dosando em paciente que não tá na menopausa ou que não tem motivo para ter uma testosterona aumentada antes, não faz sentido nenhum fazer exame de testosterona. Só para ficar bem enfático, testosterona baixa na mulher, no exame de sangue. Mulher em idade fértil, por exemplo. Isso não existe, porque existem alguns laboratórios que eles nem colocam valor mínimo, porque não tem. A testosterona na mulher, ela é para ser baixa, né? Com a testosterona alta, eu começo a ter doença, alguns problemas. Então, alguns tumores de adrenal que aumentam a testosterona, síndrome dos ovários policísticos aumenta a testosterona. Então, para que eu vou dosar a testosterona na mulher? Ou para fazer um controle de uma reposição, ou para saber se ela tá alta, porque ela tem um problema de saúde. Então, pacientes que têm muita acne, que têm pelos em excesso, que têm queda de cabelo, que são os sintomas, né, de testosterona aumentada, aí eu vou dosar a testosterona dessa mulher. Agora, uma paciente lá jovem, né, que não tá nesse período de perimenopausa, com uma queixa ou de desejo sexual hipoativo, ou falta de vontade de viver, qualquer coisa assim, eu não vou dosar testosterona, não faz o mínimo sentido. Muito menos repor essa testosterona. Muito menos repor, exatamente. Assim como dosar qualquer tipo de hormônio numa paciente que usa anticoncepcional. Eu tô bloqueando os hormônios dela, vou dosar o hormônio pra quê? Então, eu quero ver se meus hormônios estão bem. Não, você não precisa. Aliás, essa questão de dosar hormônios é bastante interessante porque são algumas indicações muito específicas. Então, às vezes, as pacientes desse período de menopausa, mas você não vai dosar meus hormônios antes pra saber se eu preciso repor ou não? Eu falei, olha como você tá, olha as queixas que você tem. Eu já sei que seus hormônios estão alterados, eu não preciso do resultado de exame. Você é uma pessoa, você não é um resultado de exame. Claro que os exames são importantes, em algumas situações a gente vai dosar, mas na maioria delas realmente é desnecessário. Muito legal essa sua colocação, porque o que a gente vê hoje é um excesso de pedido de exames mal interpretados e que não promove a saúde da pessoa. Pelo contrário, né? Tem uma iatrogenia muitas vezes. Tendo iatrogenia. E a gente precisa voltar para a essência da medicina, que é olhar nos olhos, perguntar, é conversar, é acolher, é examinar. Fisicamente. E isso é a base da medicina. E não é exame. E às vezes o paciente já chega pedindo exame para a gente e que, na verdade, o que ele precisa pedir para a gente é... Me ouça. Às vezes, assim, eu entendo até a posição do paciente de querer, porque hoje em dia eles têm acesso a muita informação. Ao Dr. Google. Mas eu acredito que é uma ferramenta, a gente estava conversando de inteligência artificial, eu acho que a internet, o acesso à informação é fantástico. Eu acho muito legal o paciente, ela ter autonomia de poder questionar, né? Questionar o médico, que tem que estar preparado para responder os questionamentos.
E o paciente também tem que estar disposta a acatar a decisão do médico de não pedir exames, obviamente, né? Então, eu acho muito legal a gente poder ter essa troca com pessoas que entendem um pouco mais de medicina do que a gente tinha antigamente, né? Outro dia eu recebi uma paciente que ela veio com resultados de exame de outros profissionais, tinham 120 páginas de exame. Eu juro pra vocês, eu olhei aquilo e falei, eu não vou olhar. Eu não vou, eu vou pedir tudo de novo, porque eu também não vou ficar separando aqui o que eu quero. Falei, se você quiser, você volta lá na recepção, eu preciso disso, disso, disso. Você separa e me traz. Porque eu não vou nem saber o que é isso aqui, se estiver alterado, eu não sei o que é. Isso. E pediu pra quê? É uma rotina. Isso. Não existe isso de check-up. Isso acontece comigo também, de exames que eu nem sei que Não existe, sei o que muito que é. menos como interpretar. Uhum. E eu acredito até que quem pediu muitas vezes também não sabe. Uhum. Então a gente tem que priorizar mesmo essa atenção, cuidado com o indivíduo, um cuidado individualizado com a medicina baseada em evidência. Uhum. Eu acho que mais, já que a gente está com a ginecologista, 2 tópicos que devem ser muito comuns também no seu consultório, imagino, que é síndrome do ovário policístico, que você falou, e endometriose. E a gente consegue dar uma pincelada aí? Conseguimos. Então, são 2 doenças diferentes, mas que podem estar relacionadas na mesma pessoa. Então, a síndrome dos ovários policísticos é uma doença que, hoje em dia, não tem... A gente sabe que não tem tanto a ver só com os ovários. Então, é uma síndrome de todo o metabolismo que vai culminar em vários sintomas. Então, a gente tem alguns critérios para fazer diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos, sendo um deles a presença de cistos nos ovários de uma maneira específica. Mas aí eu tenho sinais e sintomas de testosterona aumentada. Então, esse é um dos casos que eu vou pedir a testosterona. E irregularidade menstrual. Então, a alteração na menstruação, os sinais ou sintomas de testosterona aumentada e o cisto nos ovários a ultrassom. Se eu tiver 2 entre 3 desses, eu já tenho o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos e aí a gente vai começar a conversar sobre tratamentos. Quais prejuízos que podem trazer para a vida de uma mulher que tem síndrome dos ovários policísticos? Em todas as áreas. Então, eu tenho o risco aumentado de diabetes, de hipertensão, de infertilidade, de maus desfechos gestacionais, de aumento de risco cardiovascular, de câncer de endométrio, de depressão, de ansiedade. Então, é um número gigantesco de consequências que não tem só a ver com a parte ginecológica e o tratamento é essencial. Na maior parte das mulheres, a causa é a resistência à insulina, a causa da síndrome dos ovários policísticos, que é como se fosse um pré-diabetes, né? Então, qual que é o tratamento? Atividade física E alimentação saudável. Claro que a gente tem medicações que a gente pode lançar mão. E uma queixa muito frequente é justamente em relação à acne, queda de cabelo e pelos. E aí a gente pode lançar mão dos anticoncepcionais para ajudar na autoestima dessa mulher. Então, uma coisa que até eu falava antes, que anticoncepcional não trata nenhum problema de saúde. Ele realmente não trata. Mas se eu tenho uma mulher que tá aqui na minha frente falando que tá sofrendo por conta de acne, por conta de excesso de pelo, por que eu não vou ajudar essa mulher com anticoncepcional, né? Então, quando a gente fala da endometriose, que eu já vou explicar um pouquinho melhor, que tem dores muito fortes no período menstrual, dores incapacitantes que precisam que ela vá todo mês ao pronto-socorro fazer medicação endovenosa. Então, ela também vai ser beneficiada do anticoncepcional. Então, vou tirar a síndrome ou endometriose? Não vou, mas eu vou trazer uma qualidade de vida para essa mulher que ela vai conseguir fazer as outras coisas. Então, o anticoncepcional não trata a SOP? Não, ele não trata a SOP, mas ele é um aliado. E obesidade na SOP? Ela é pré-requisito? Não. Inclusive, as pacientes mais difíceis de tratar da SOP são as magras. Porque elas já não têm resistência à insulina, apesar das medicações a gente acabar usando muito parecidas, a gente usa muita metformina para paciente que não tem resistência à insulina, e a gente vê que elas voltam a menstruar. Então, a gente sabe que tem outros mecanismos de ação, exatamente. Mas a gente tem alguns fenótipos, né, da SOP que a gente fala, então a gente tem pacientes magras com síndrome dos ovários policísticos também. Tem cura ou a mulher vai tratar e acompanhar pra sempre? Não tem cura, ela vai acompanhar e vai tratar pro resto da vida, tem controle. Então, ela consegue menstruar normalmente. Tem uma boa qualidade de vida. Tem uma boa qualidade de vida, uma gestação sem intercorrências, então dá pra tratar, dá pra viver bem. Então, SOP é síndrome ovário policístico. Exatamente. Diferente da endometriose, né? Então, a endometriose, ela é uma outra doença. Muitas mulheres têm os dois, né? Mas aquele endométrio que a gente conversou ali da reposição hormonal, a gente encontra tecido dali de dentro do endométrio, que era só pra estar ali dentro e sair na menstruação, fora do útero, fora dali daquele ambiente intrauterino. Então, eu posso ter do lado de fora do útero, no ovário,
na trompa. Aí eu posso ter outras localidades. Então, eu posso ter foco de endometriose no intestino, na bexiga. Tem relatos no diafragma, né? Que é o músculo aqui que divide tórax de abdômen. Então, o que acontece? Quando você tem a menstruação, o hormônio, ele não tá só ali no útero, ele tá no corpo inteiro. Então, você acaba tendo sangramento nessas outras regiões, é isso que causa dor. Então, a gente precisa também, o tratamento da endometriose, ele busca melhorar a qualidade de vida da paciente, porque também é uma doença que não tem cura. Alguns casos, a gente precisa fazer cirurgia para tirar alguns desses focos, dependendo aí da extensão deles, né, da profundidade, mas na maioria das vezes a gente trabalha mais com controle de dor mesmo. Então, pode também ter o uso dos anticoncepcionais ou não, e também a qualidade de vida para deixar aquele ambiente o mais não inflamatório possível, né? Porque igual você mesma falou, quando você faz atividade física, sua cólica melhora. Então, a gente sabe que para as pacientes que têm endometriose, isso também é essencial. E afeta na gestação? Pode também, a principal causa de infertilidade é a endometriose, tanto pela presença de focos nas tubas uterinas, quanto pela má qualidade do endométrio. E aí, nesse caso, o diagnóstico precisa de exame complementar. Precisa. Para saber se tem obstrução de trompa, a gente faz um exame que chama, nome comprido, que chama esterossalpingografia. Mesmo diagnóstico da endometriose também. Para diagnóstico de endometriose, hoje em dia a gente não precisa de exame nenhum. Dor que prejudica a qualidade de vida, que não tem infecção associada, a gente já pode falar que é endometriose. A gente faz exame de imagem para estadiar, né, para ver qual que é o nível de extensão e para fazer programação de tratamento, para ver se precisa de cirurgia e tudo mais. O exame que a gente faz pode ser ou ultrassom ou ressonância magnética, mas é específico, é com preparo intestinal feito por médico especializado nessa área. Eu já peguei alguns casos mais graves da paciente que eu estava atendendo, né? Inclusive teve que fazer ressecção intestinal para... Existem casos bastante graves. Já tratar. E tem mulheres que tratando conseguem engravidar. Sim. Dependendo do caso, por exemplo, uma paciente que ela tem obstrução das trompas, né? Igual eu falei, por conta de endometriose. Ela não vai engravidar espontaneamente. Aí ela precisa partir para tratamentos de reprodução assistida. Perfeito. Bem, gostaria de perguntar a última parte do podcast, né? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, doutora? A gente falou bastante coisa, né? Conversou de tudo. Acho que a gente cobriu bem as bases da ginecologia e do que mais aparece no consultório. Acho que foi bem completo. Aí. Perfeito. E onde as pessoas podem te encontrar? Bom, as pessoas podem me encontrar na internet. Tô no Instagram, que é doutora Isabela de Souza. Isabela com 2 L's, Souza com Z. Tô no TikTok. O meu perfil é Isabela de Souza. E podem me encontrar no consultório também, no Espaço Íris, aqui em Jundiaí. E o contato também tá lá no Instagram, lá na bio do Instagram. Perfeito. Doutor Carlos, como as pessoas podem te encontrar? Eu estou no Instagram, Dr. Carlos Henrique Costa, no YouTube, Dr. Carlos Henrique Costa, na Clínica Amorata, em Jundiaí, e na Clínica Semos, em Campo Limpo Paulista. Estou aqui entre costas. Marina, como que as pessoas podem te encontrar? Estamos entre costas uma vez por semana aqui, né? O meu Instagram é @marinacostapsi. Eu atendo na Clínica Semos, em Campo Limpo, na Clínica Amorata, em Jundiaí, e atendo online também. Então, lá no meu Instagram você consegue entrar em contato comigo. Eu queria, antes de você encerrar, dizer para as mulheres que assistiram a esse episódio que você é importante e você merece todo o nosso cuidado. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Comente com a gente, faça seu comentário, siga a gente aqui no Instagram, no YouTube, e é um prazer. Aliás, esse episódio foi feito especialmente para você, mulher. E compartilhe esse episódio também com o máximo de mulheres e homens possíveis. Famílias. Famílias que precisam dessa ajuda, desses conselhos. Foi muito bom esse episódio. Eu acho que vai ajudar muitas mulheres, espero, muitas famílias, de uma forma geral. E eu sou o Dr. Henrique Trajano. Você pode me encontrar no Instagram e no TikTok como Dr. Henrique Trajano. E também sou Costa, Henrique Trajano de Moraes Costa. E hoje, Isabela de Souza esteve entre costas. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube do Entre Costas. Estamos também no Instagram, TikTok e Spotify. Muito bom. Maravilha.
Excelente.